1 Pedro, capítulo 4, nosso texto hoje vai do versículo 1 ao versículo 6. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Essa passagem está na página 948 da Bíblia de capa preta em frente a você. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Vamos orar? Pai, o Senhor fala para a gente se aproximar do trono da graça em tempo de necessidade. Nós precisamos desesperadamente do Senhor, Teu Espírito. Precisa falar através da Tua palavra para que a gente possa continuar crendo que o Senhor é Deus, que Cristo é Senhor, que o Espírito Santo é o poderoso e bendito Deus eterno que opera no nosso coração. A gente quer pedir agora, como teu povo, em nome de Cristo, mostra Cristo, revela, ó Deus, a tua glória. Sustenta, Senhor, o teu povo amado, precioso, que o Cristo derramou sangue para que a gente pudesse um dia habitar com o Senhor para sempre, Pai. Fala ao teu povo, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo registrou várias passagens na Bíblia para mostrar o poder que Deus tem para transformar o coração de uma pessoa. E uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia está no Antigo Testamento. Ela aconteceu 850 anos antes de Cristo, num monte chamado Carmelo. O povo de Israel vivia, usando a linguagem de Pedro, numa idolatria repugnante. Então o profeta Elias pede ao rei Acabe que ele convoque os profetas de Baal, um falso deus, para uma competição entre os deuses. O profeta Elias chama todo mundo e diz: se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. E todo o povo fica em silêncio, quieto. O profeta, então, Elias diz: tragam 2 novilhos. Vocês, profetas de Baal, preparem um sacrifício, cortem o novilho, coloquem ele em cima do altar e invoquem o Deus de vocês. Eu vou fazer a mesma coisa, vou preparar um altar, cortar o novilho e eu vou invocar o meu Deus. E o Deus que responder, esse é Deus. Essa é a competição que ele propôs para o rei Acabe e os profetas. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. O que acontece é que os profetas de Baal ficam ao redor do altar que eles fizeram,
pulando, pulando, pulando e gritando, ó Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos. E eles fizeram isso por horas e horas e horas, até que o profeta Elias interrompe eles e fala: vocês deviam gritar mais alto, talvez o Deus de vocês está cansado, talvez ele esteja no banheiro, talvez ele esteja de férias. E o profeta zomba dos profetas que estão clamando por um Deus falso, que não existe. E o que acontece é que os profetas de Baal gritam mais alto ainda, e eles pegam facas e lanças e começam a se cortar, e ficam pulando, girando no altar e gritando, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Silêncio, nada acontece. E eles fazem isso por horas e horas e horas. E agora, chegou a vez do homem de Deus, o profeta Elias. Ele pega 12 pedras, fala para todo o povo: aproximem-se de mim. Eles se aproximam. 12 pedras, cada pedra representa uma tribo de Israel. É isso que o altar representa. Ele pega o novilho, corta o novilho, coloca em cima do altar, e ele acha que isso não é suficiente. Então ele chama o povo e fala: derramem água, encham de água esse altar. E eles enchem. Ele fala: faz de novo, enche de novo. Eles enchem, encharcam tudo de água. Faz de novo. Eles enchem de novo de água. Até que o profeta se aproxima do altar e ora. Olha a oração do profeta Elias, um homem controlado pelo coração de Deus. Olha como ele ora, 1 Reis 18. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Ele termina de orar, e na hora cai fogo do céu e queima tudo, não só o novilho, mas todo o altar, as pedras, a terra, a água, tudo, não sobra nada. Esse é o Deus do profeta Elias. O povo está ali, o povo vê o que aconteceu, eles se prostram com o rosto no chão e dizem: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o poder do Deus único e verdadeiro, o seu Deus, você que está em Cristo. Mas eu quero dizer para vocês que a obra mais poderosa que Deus operou naquele dia não foi naquele altar de pedra. A obra mais poderosa que Deus operou foi no coração de pedra do povo de Israel, fazendo eles se voltarem para Ele. Esse é o poder de Deus para transformar o coração do seu povo. O Espírito Santo operou uma mudança radical no coração deles, uma mudança de alianças. Eles saíram da escravidão de um Deus falso, sem poder, que não existe, e começaram a adorar o único Deus verdadeiro. Crente, essa não é a sua história também? Não é essa a nossa história? A gente vem a esse mundo adorando deuses falsos. O Baal do conforto, o Baal do dinheiro, o Baal da imoralidade, o Baal do reconhecimento. Essa é a nossa história. E o Senhor vem e opera com poder no nosso coração, abre os nossos olhos para a gente saber, perceber que só Ele é Deus. E a gente corre e se prostra aos pés da cruz. Somos salvos. Essa é a nossa história. O que Pedro está fazendo aqui em 1 Pedro, capítulo 4, é exatamente a mesma coisa. Ele está mostrando qual que é o poder de Deus para transformar o coração de alguém que é pagão
em um adorador do Deus único. Ele converte o coração do povo dele, dos ídolos, para Deus. E Pedro faz isso, fazendo a gente olhar para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. Então eu quero usar esses 3 momentos, começar com o nosso presente, depois o passado, depois o futuro, para a gente entender como a gente então vive adorando a esse Deus único e verdadeiro. Então primeiro, presente. Vamos começar pelo presente. Os primeiros 2 versículos falam sobre o presente. Então agora no presente, o que você faz? Você vive para fazer a vontade de Deus. Viva para fazer a vontade de Deus. Vamos ler o versículo 1 e 2 de novo. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para quê? Para fazer a vontade de Deus. E a razão para a gente fazer a vontade de Deus é que Cristo sofreu. Essa passagem de hoje é a conclusão da passagem anterior. A gente sabe disso porque a primeira palavra do versículo 1 qual que é? Olha na sua Bíblia. Portanto. Então essa é a conclusão do que Pedro falou antes. Ele resume a passagem anterior, dizendo, portanto, uma vez que Cristo sofreu, morreu corporalmente, então ele dá a ordem do que a gente deve fazer. Uma vez que Cristo morreu, sofreu por nós, então o que a gente deve fazer? E a ordem que ele dá é: armem-se. No versículo 1 diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu, armem-se também do mesmo pensamento, a mesma atitude de Cristo, a atitude de sofrer, se for necessário, para fazer a vontade de Deus. Armem-se do mesmo pensamento. Essa é uma boa palavra. Pedro não escolheu armem-se à toa, porque você vive no território inimigo. Você vive num mundo hostil. Você está num ambiente de guerra. Nenhum soldado vai para a guerra desarmado. Então a gente precisa se armar para viver nesse ambiente de guerra. Nosso espírito não entra vazio numa batalha espiritual. A gente tem que encher nossa aljava com a mente de Cristo. E aonde que a gente se arma com a mente de Cristo? Onde? Para onde você vai para se armar com a mente de Cristo? Para a palavra de Cristo. Só aqui a gente pode se armar para essa guerra terrível com o nosso inimigo injusto, que quer derrubar você, sua família, IBJM e todo o povo de Deus. Um cristão que não se arma da palavra de Deus para enfrentar o dia em território inimigo, o que acontece? Ele se torna uma presa vulnerável. É um alvo fácil. A gente sabe disso por experiência própria, é ou não é? Você acorda ocupado, sai correndo, fazendo um monte de coisa no dia, o que acontece? O que acontece? A gente está fraco, é muito mais fácil. Primeira tentação, ele já derruba a gente e a gente ofende o nosso Senhor. A gente não pode entrar vazio nessa guerra. Imagina 2 tipos de pessoas. Vê com quem você mais se identifica. 2 tipos de pessoas. Tá bom? A primeira pessoa passa tempo na palavra de Deus. Passa tempo na presença de Deus em oração. Todo dia, ela se alimenta. Bom? Mas o inferno está contra ela. Ela é atacada de todos os lados. Cai, levanta. Cai, levanta. Cai, ferida, machucada, está se arrastando na vida cristã. Mas ela abre a palavra do Senhor todo dia, se ajoelha e clama: Senhor, me mostra Cristo nesse livro, senão eu não vou conseguir continuar vivo. Mas ela apanha, surra todo dia. Essa é a primeira pessoa. Segunda pessoa, parece que está tudo bem, está ótima, parece animada com a vida, feliz, as coisas no trabalho estão bem, parece que ela está bem em casa, ela parece feliz, tudo tranquilo. E essa pessoa, quando dá tempo, ela também lê a Bíblia. Quando dá tempo, quando dá, mas se não dá também, tudo bem. E ela ora às vezes também na refeição, quando ela lembra.
E antes de dormir também, os dias que ela não está muito cansada, ela também agradece ao Senhor pelo dia. Mas é isso. Duas pessoas. Quem está melhor para a batalha? Eu digo para vocês que eu estou milhares de vezes mais preocupado com a segunda pessoa, que está tudo bem na vida dela, do que com a primeira. Com a primeira também, eu amo ela, eu quero andar com ela, mas eu estou menos preocupado com ela. Ela está mais ferida, mais machucada, se arrastando, parece que a situação está terrível. Mas eu fico mais tranquilo. O segundo caso, que é o mais perigoso. Primeira investida do inimigo, na segunda pessoa. Primeira investida do inimigo, e ela é derrubada, fora da batalha. Ela não vai conseguir chegar até o fim. Para mim é um mistério que eu não sei explicar como que a gente pode imaginar que a gente vai chegar até o final da batalha sem estar armado. E se você está armado e está desanimado, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai chegar até o fim. Porque o Senhor vai carregar você até lá. A gente está no meio de uma batalha. Por isso que Pedro fala, armem-se. A evidência de que uma pessoa é espiritual e não carnal não é a quantidade de conforto ou ausência de sofrimento. A evidência de que alguém é espiritual é a resposta que essa pessoa dá quando o sofrimento vem até a ela. Essa é a evidência de que alguém é espiritual. É isso que o texto está dizendo. Olha o que Pedro fala no versículo 1. Continua. É o que ele está dizendo. Pois, aquele que sofreu em seu corpo nessa vida, você crente que sofreu em seu corpo nessa vida, você rompeu com o pecado. Você rompeu com o pecado. Não uma vida completamente perfeita, mas uma vida livre da completa escravidão ao pecado. É isso que Pedro está dizendo. Essa é a evidência. Quando você tem a opção de continuar sendo fiel a Deus e passar pelo sofrimento, ou se desviar do sofrimento, do deboche, do insulto das pessoas e não ser fiel a Deus, para desviar disso. E você fala, não, eu quero esse caminho aqui, eu vou com Cristo, pela trilha que Ele seguiu, eu vou seguir os passos dEle, eu vou sofrer com Ele. Quando isso acontece, isso é uma evidência de que você rompeu com o pecado, você não é mais escravo do pecado. É isso que Pedro está dizendo, para encorajar o seu povo a sofrer e perseverar com o Senhor Jesus. O homem natural, o homem sem Cristo, ele nunca vai sofrer por Cristo, porque não faz sentido para ele sofrer por alguém que não é o Salvador dele. O Brian estava me contando ontem como que os nossos irmãos lá na Romênia descobriam quem são os espiões do governo que estão se infiltrando na igreja na Romênia para ir denunciar os crentes, para eles serem presos e mortos. Sabe qual era o método deles para descobrir quem são os crentes verdadeiros, quem são os espiões, os falsos? O método deles era o seguinte: vamos observar como que essa pessoa lida com o sofrimento. Essa era a maneira deles discernirem. Os crentes, invariavelmente, sem exceção, sofriam, caíam, choravam, tristes, mas eles continuavam bendizendo o nome do Senhor. Os espiões não. Por que eles vão sofrer por alguém que não tem importância para eles? Então, essa era a maneira deles discernirem quem são os verdadeiros e aqueles que são uma fraude. O crente se entristece, claro, ele fica confuso, claro que ele fica, mas ele continua sempre bendizendo o nome do seu Salvador. Às vezes você fica tão fraco que você precisa ser carregado pelos seus irmãos até os braços de Cristo. Isso é verdade. Só que o Senhor não vai deixar você morto na batalha. Ele vai enviar anjos e Ele vai carregar você até o fim. Sempre Ele vai perseverar.
Todos os crentes bendizem o nome do Senhor na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na vida e na morte. Isso que Pedro está dizendo. Quando você sofre pelo Senhor, isso é evidência, você rompeu com o pecado, você está unido a Cristo. Essa perseverança revela a paixão que eles têm para uma vida nova, uma vida diferente do mundo. Olha o propósito dessa paixão, dessa vida diferente. O propósito santo é, versículo 2, para que no tempo que lhe resta, nesse tempo curto que resta a gente, a gente não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Que oração bendita eu ouvi do nosso irmão aqui no culto. Senhor, que a minha vontade seja a tua vontade. Amém. Que homem abençoado é o homem cuja vontade dele se derrete na vontade de Deus e as duas vontades se tornam uma só. Eu quero a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É esse caminho aqui? Então é aqui que eu vou. Independente do resultado que vai acontecer. Se você pudesse fazer qualquer coisa, se você pudesse satisfazer os desejos mais profundos do seu coração, os desejos mais profundos, se você pudesse fazer o que você mais quer fazer, o que você ia querer fazer? O que você mais quer fazer com a sua vida? O homem espiritual precisa responder: o que eu quero fazer é a vontade de Deus. É isso que eu quero fazer. Qual que é a vontade de Deus para mim? Fala para mim, qual que é a vontade de Deus para mim? Essa? Então é isso que eu quero fazer. A vontade derretida com a vontade do Senhor. O domínio do pecado, meu irmão, minha irmã, foi rompido na sua vida. O domínio do pecado foi rompido. O Senhor Jesus quebrou as correntes com a cruz dele. Agora, pela primeira vez na sua vida, agora você pode viver uma vida que agrada a Deus. Você pode fazer a vontade de Deus, ainda com todas as suas lutas. Agora é possível a gente crescer em santidade. É possível, por causa do Espírito Santo em você. É possível. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar. A gente pode crescer em santidade. O que é santidade? O que é santidade? É uma fé. Uma fé que se manifesta em obediência e amor. Obediência à vontade de Deus e amor às pessoas. Não é? E o Senhor Jesus disse que a fé é capaz de mover o quê? Montanhas. E sabe qual é a montanha mais difícil de mover? É a montanha do nosso pecado. Essa é a montanha mais difícil de mover. Mas o Senhor Jesus disse que Ele é capaz de mover. Ele, e pela fé, a gente unido a Ele, Ele pode mover a montanha do nosso pecado para que a gente faça a vontade de Deus. Foi para isso que Ele morreu, para lançar a montanha do nosso pecado no mar, lá no fundo do mar, e agora você ter poder para viver em santidade, alegria no Senhor. Então, no presente, agora, nesse pouco tempo que resta a você, viva para fazer a vontade de Deus. Agora Pedro vai para o passado, no versículo 3 e 4. Agora ele volta no passado, porque, versículo 3, porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. A gente já desperdiçou tempo demais fazendo o que agrada aos pagãos, vivendo em pecado. Chega com essa vida. Você às vezes não fica triste, com vergonha, quando você olha para o passado e fala: por quê? Porque eu não conheci o Senhor antes. É ou não é? Mas o Senhor Jesus sabe que a gente é pó e Ele vai fazer a gente prosseguir para o alvo. Mas Pedro dá uma lista para a gente se lembrar, uma lista das atividades pagãs, obras da carne, que vários de nós viveram nelas, vários de nós. Elas descrevem o nosso passado. Olha a lista, versículo 3, ele dá uma lista, fala que a gente vivia em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria repugnante. Não é interessante que a vida imoral do século I é igual à vida imoral do século XXI? Você reparou? É basicamente a mesma. Por quê?
Porque a tecnologia mudou muito em 20 anos, mas uma coisa que não muda é o nosso coração. A nossa necessidade de Cristo e a corrupção do coração humano. Esse trio, essa combinação, imoralidade sexual, bebedeira e festa, essa combinação, esse trio que era praticado no Império Romano, continua sendo praticado hoje. Exatamente a mesma coisa. Parece que ele está falando do Brasil, do nosso dia. Nosso coração é pequeno, mas cabe um universo de corrupção dentro de nós. O profeta Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A Bíblia é muito clara no testemunho de quem nós somos sem Cristo, sem a graça. E todos nós sabemos por experiência própria que o profeta Jeremias está certíssimo. Quem que pode discordar dele? Esse é o nosso coração. Olha a lista que ele dá. Primeiro, libertinagem. Libertinagem é a falta de controle que faz uma mulher, um homem, uma pessoa quebrar todas as regras morais aceitáveis dentro de uma sociedade. Quando o pecado não é restringido no coração e ele é livre para agir, o que acontece é libertinagem. E, junto com a libertinagem, vem a sensualidade, é um desejo carnal desenfreado, é isso que essa palavra significa. Você junta libertinagem com sensualidade e é o combustível e o fósforo para todo tipo de imoralidade sexual. E aí depois ele vem e fala de um trio também, bebedeiras, orgias e farras. O carnaval não é uma invenção recente, não é. Eles também já tinham as suas celebrações da carne. A bebedeira está sempre envolvida na imoralidade, por quê? Porque o que a bebida faz? A bebida é um dos meios para calar, anestesiar o que resta ainda de consciência na vida de uma pessoa, para ela fazer o que ela quer fazer, mas ela sabe que ela não deveria fazer. Então a bebedeira, né, você bebe, ela dá uma coragem ímpia para você fazer o que você quer fazer, mas sabe que não deveria fazer. E aí todo tipo de orgia, farra, imoralidade, muitas vezes, no caso ali, junto com a adoração a outros deuses, acontecia naquele tempo. Ele termina a lista, olha como ele termina a lista, olha que interessante. Ele termina a lista com idolatria repugnante. Idolatria não é repugnante? Toda idolatria é repugnante, por natureza. Mas ele quer deixar claro como que um Deus santo enxerga alguém que ele criou à imagem dele para adorar a ele, adorando, buscando segurança, satisfação e alegria em coisas que não existem, coisas da criação. Por isso que ele fala idolatria repugnante. Um dicionário bíblico traduz essa expressão como, olha isso, adoração nojenta de ídolos. Essa é a tradução. Só para a gente ter uma pequena ideia do quão ofensivo é a gente buscar segurança em algum tipo de Baal que não o nosso Deus único e verdadeiro. Esse estilo que Pedro está citando aqui, um estilo de vida selvagem, insano, destrutivo, mostra o potencial que existe no nosso coração. Quando a gente olha para o nosso passado, a gente sabe que isso é possível e é verdadeiro. Jonathan Edwards, pastor, homem santo, homem de Deus, ele dizia que quando ele olhava para o coração dele, um homem santo, piedoso, ele falou, quando eu olho para o meu coração, eu vejo um poço mais fundo que o inferno. Olha o que esse homem está dizendo. Essa é uma visão precisa de onde a nossa carne é capaz de ir. O meu irmão me contou uma experiência que ele teve, que eu acho que ilustra um pouco aonde a gente pode chegar sem a restrição de Deus. Olha isso. Lá no Rio de Janeiro, é comum ter festa no final do ano, a virada do ano. Você paga um certo valor, todo mundo se reúne para um jantar. Então as pessoas têm um certo dinheiro, pagam para um jantar de final de ano. Então aquelas várias pessoas ali reunidas para esse jantar. E o que acontece é que a empresa do buffet teve problema. E aí o jantar não vem, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o jantar não vem. As pessoas começam a ficar nervosas, irritadas,
E o jantar não vem, e elas começam a ficar angustiadas, até que não sei que horas conseguiram oferecer uma parte pequena do que estava prometido para eles no buffet. Como você acha que as pessoas reagiram? O meu irmão diz que as pessoas eles pareciam uns animais, que eles gritavam, empurravam, quem chegar primeiro, que pega a comida. Levou um negócio, uma cena de guerra. Agora, quem são essas pessoas que fizeram isso, nessa situação de pressão? Essas pessoas são as pessoas que você encontra no seu trabalho, com o cabelo penteado, que sorri para você e fala bom dia, que oferece ajuda. São essas pessoas. Mas quando a oportunidade aparece e a graça de Deus recua, não existe limite para onde a gente pode chegar. E agora você pensa que o Criador de toda a terra se fez carne para morrer por nós, por esses que viviam essa vida que ofende ao nosso Senhor. Bastam duas coisas acontecerem para a nossa carne agir: criação da oportunidade e a remoção da graça de Deus. E o que vai acontecer não tem limite. Todos nós temos vergonha, não temos? De coisas que aconteceram no nosso passado. A gente tem vergonha de falar as coisas que a gente já fez. E até aqueles de nós que nasceram em lar evangélico, também, nós também. Nós temos pecado remanescente no nosso coração suficiente. Ainda existe tanta impureza no nosso coração, tanta coisa que a gente tem que mortificar, que a gente consegue perceber quanto que ainda resta desse estilo de vida pagão no nosso coração, que a gente tem que mortificar com o poder da palavra de Cristo. Mas o sacrifício necessário para que a lepra da nossa alma seja completamente removida, o sacrifício necessário já foi feito. Já foi feito. Vocês foram lavados. Vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Antes vocês eram assim, agora não mais. E por que você tem um estilo de vida diferente? Olha o que acontece. Por causa do seu estilo de vida diferente, olha o que acontece, versículo 4. Aqueles que ainda não foram transformados pela graça poderosa de Cristo, eles acham estranho, versículo 4, eles acham estranho, ficam surpresos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. O mundo não aceita, é ou não é? O mundo não aceita a moralidade cristã, porque ela restringe os desejos da carne e diz que a alegria verdadeira existe na santidade, e eles não aceitam isso. O desejo do nosso coração, quando a gente está fora de Cristo, é nadar no que Pedro chama aqui da torrente de imoralidade. É por isso que as pessoas que não são crentes ficam com raiva daqueles que amam o Senhor e querem andar nos caminhos do Senhor. Eles vão debochar de você, vão insultar, fazer piada, eles não entendem. Eles ficam sabendo que tem um jovem na igreja, na escola, no trabalho, ficam sabendo que essa jovem, só vai ter intimidade física com alguém do sexo oposto quando essa pessoa se casar. Eles ficam sabendo disso. Eles não entendem. Isso é um absurdo. Por quê? A lei do mundo é a imoralidade, se lança nela também. Eles não conseguem entender, não entra na mente de alguém. Por quê? Porque alguém viveria assim. Por quê? Não faz sentido. O homem carnal não pode compreender as coisas espirituais. Só o homem espiritual que entende as coisas do Espírito.
por que você não quer assistir um filme que celebra o pecado? Por quê? Para com isso. Para de bobeira. Vamos lá, é só um filme. Você não pode, você não consegue. Por que você vai ofender aquele que foi cravado numa cruz no seu lugar? Eu vou participar de uma coisa que ofende a ele? Não. Mas as pessoas acham isso um absurdo, elas não entendem. Não existe essa categoria na mente delas para a santidade. Por isso, Pedro fala, eles vão insultar, debochar você. E quando você fala que você vai usar o seu domingo, você vai desperdiçar o seu domingo com pessoas diferentes de você. Outra idade, outra classe social, pessoas que aparentemente são muito diferentes de você. Mas você vai passar o seu domingo com elas? Para quê? Que perda de tempo! Vai fazer outra coisa. Eles acham absurdo, é isso que Pedro está falando. Não tem uma expectativa diferente. É isso que o homem carnal pensa do homem, da pessoa espiritual. Eles estão com os olhos vendados. Existe um abismo do tamanho do céu, de distância entre o homem carnal e o homem espiritual. Então, antes, quando você estava fora de Cristo, é ou não é? Os seus amigos, familiares, eles gostavam de estar com você, celebrar ali com você, é ou não é? Estava tudo bem, e depois que você foi resgatado pela cruz, eles já começam a ficar mais incomodados, né? Vão fazer um comentário ali, um deboche, muitas vezes se afastar de você. Por quê? A sua vida está dizendo para eles, vocês estão errados. Vocês estão errados. E ninguém gosta de ser contrariado. A gente não gosta disso. E essa é a realidade. É isso que Pedro está dizendo. Não se surpreenda quando as pessoas insultarem você e você não fica sempre pensando que o problema está com você. Não necessariamente. Muitas vezes o problema está com aqueles que estão fora da graça. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por favor, clame ao Senhor, para você não ficar com raiva das pessoas. Não fica com raiva das pessoas. O que você tem que fazer? Você continua oferecendo a graça que foi oferecida a você. É isso que você faz. O rei Davi disse o seguinte, no Salmo 51. Olha isso, o rei Davi tinha acabado de praticar uma imoralidade terrível. Adultério junto com assassinato. E olha o que o rei Davi tem coragem de dizer. Salmo 51, 17. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olha isso. O que você faz então? Você oferece graça para as pessoas. Diz a elas, se vocês vêm a esse Salvador com o coração quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar você. Nunca. Ele nunca despreza quem tem esse coração quebrantado. Ele restaura, lava com o sangue dele, mas nunca abandona. Continua oferecendo graça. A graça que vem daquele que morreu por causa da nossa libertinagem, nossa sensualidade, nossa imoralidade. E se esse é o caso de alguns de vocês aqui, se esse é o caso de alguém aqui, se você ainda está nessa vida fora de Cristo, eu quero oferecer, em nome de Jesus, para você, esse perdão. O perdão que existe só nele, em Cristo. Você vai até Ele com o coração quebrantado e contrito. Se prostra aos pés da cruz, confessa o seu pecado. E Ele vai levantar você, santificar você, lavar você, justificar você. Essa é a promessa dele. Mas você não precisa sair daqui e ir embora, dormir hoje à noite, sem ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Em relação ao presente, então, você vive para a vontade de Deus. Em relação ao passado, você não vive para a vontade da carne. Você abandona a vontade da carne. Agora, para terminar, o futuro. Como é que a gente lida, então, com o futuro? A gente vive para o dia do julgamento. A gente traz o dia do julgamento diante de nós o tempo todo. No versículo 5. Pedro está falando do julgamento final. Ele fala, contudo, eles terão que prestar contas. A linguagem de tribunal aqui. Eles terão que prestar contas àquele
que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Deus, o juiz de toda a terra, que vai julgar através de Cristo. E olha o que ele fala agora no versículo 6. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, aos nossos irmãos que agora estão mortos. É por isso que o evangelho foi pregado a eles, aqueles que agora sofreram, foram julgados, morreram. Por quê? Para eles, mesmo julgados no corpo, julgados aqui pelo mundo, nessa vida, eles vivam no Espírito, ou pelo Espírito, segundo Deus. O evangelho foi pregado para eles, porque através do evangelho eles tiveram fé, foram unidos a Cristo, e mesmo eles tendo sido julgados pelo mundo, condenados pelo mundo, a palavra de Deus final para eles não é julgamento, mas é o quê? Vida. Eles vivem agora. Eles sofreram, mas agora eles vivem. E é o que vai acontecer com você, se você está em Cristo. A palavra final não é do mundo, não é o mundo que é o nosso juiz, não é a nossa cultura, não é a sociedade, não é ninguém, nenhum político. Quem dá a palavra final é Deus. Esse é o tribunal que importa, e nesse tribunal, se você está em Cristo, a declaração já foi feita. Justo! O mundo pode falar o que quiser de nós. Justo. Eles podem matar o corpo, mas o que eles não podem fazer é matar a alma. Porque Cristo morreu no nosso lugar e o nosso acusador está silenciado. Olha como o Senhor inverte os destinos. Olha como Ele inverte. O mundo julga os cristãos, mas os cristãos vão ser exaltados. O mundo julga os cristãos, mas no final quem vai ser julgado são aqueles que perseguem a igreja. Meu coração treme quando eu vejo as pessoas falando mal da noiva de Cristo. Ninguém vai ficar impune. Ninguém que fala mal, ofende a noiva do Rei dos Reis, vai ficar impune. Ele não vai aceitar tratarem a noiva amada dele dessa forma. O que a gente faz? A gente oferece às pessoas. Vem que você pode se tornar noiva também. Vem. Confie em Cristo. Por isso, povo de Deus, traz o julgamento final que está chegando, vindo na nossa direção, traz ele à sua mente e usa isso para você vencer a tentação da imoralidade, para você resistir com poder à carne. Vale a pena viver uma vida santa e pura, para a gente ser vivificado no Espírito. Vale a pena, mesmo que você tenha que ser envergonhado aqui pelo mundo nessa vida. Vale a pena ter o universo inteiro contra você. Porque no final, o Senhor vai vindicar o nome daqueles que pertencem a Cristo. Então não negue a sua fé. Não negue a sua fé para você conseguir a aprovação do mundo. Não faz isso. Não aprova coisas nas redes sociais que você sabe que ofendem o Senhor, só para ficar bem com as pessoas. Não faz isso. Não vale a pena. Não vale a pena. É muito melhor criar problema com o mundo, mas ganhar o sorriso do seu Salvador. E é isso que Pedro está dizendo. Perseverem, continuem, não neguem a fé de vocês. E o Senhor vai carregar vocês até o fim. Isso é infinitamente melhor. Infinitamente, eu não estou jogando a palavra de qualquer maneira aqui, não. Infinitamente é uma palavra correta aqui. O julgamento do mundo contra você é temporário, vai durar só um pouquinho de tempo. A declaração de Deus não tem fim, é eterna. Então você vive olhando para o julgamento de Deus e a glória que espera você, que já teve seu Salvador julgado no seu lugar na cruz. Salmo 32:10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, muitos, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, povo de Deus, a gente percebe que a trajetória desse mundo é uma trajetória
acelerada, ladeira abaixo, em direção à imoralidade. É isso que a gente está vivendo agora. Mas isso não pode tirar nossa confiança que Deus tem um povo e que Deus vai carregar o seu povo até o fim. Isso não pode tirar essa nossa confiança. Então você continua orando, continua proclamando Cristo, continua buscando a santidade, que esse dia vai chegar. O Senhor tem o seu povo, como ele falou para o profeta Elias. Eu tenho aqueles que não dobraram o seu joelho para Baal, eu tenho esses. Então você prega o evangelho para eles, e eles vão ouvir e vão vir até o seu Salvador. Os crentes não podem ser pessimistas. A gente não pode ser pessimista. Você está ouvindo, Alex? Você está ouvindo? Você não pode ser pessimista. A gente tem que carregar esse ar. O Senhor vai continuar salvando o seu povo. A gente pode se arrastar, mas a igreja vai continuar marchando triunfante em direção à glória. Nenhum governo ímpio, nenhuma igreja apóstata, nenhuma pandemia, nenhuma força do mal, nada no universo é capaz de segurar o braço daquele que morreu, sofreu no nosso lugar, ao terceiro dia ressuscitou, reina para sempre e disse que vai voltar em breve. Ninguém. Quem que pode impedir? Se o Senhor quer agir, quem o impedirá? Ninguém. A resposta é ninguém. Então que o Senhor nos dê graça para a gente considerar tudo como perda. Tudo é perda, tudo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que por causa dele, a gente perca todas as coisas e considere tudo como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. E que todos nós aqui, a gente possa dizer amém, junto com o apóstolo Paulo, quando ele falou lá em Filipenses: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Que esse seja o desejo do nosso coração. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então que a gente viva para fazer a vontade do nosso Deus verdadeiro. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Senhor, a gente romper com o nosso passado, quando a gente vivia na carne, satisfazendo os desejos da carne, junto com toda a impiedade que existe nesse mundo. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. A gente quer pedir que o Teu Espírito Santo, bendito, poderoso, haja com poder no nosso coração, para que a gente possa, sim, fazer a Tua vontade. Pai, dá a nós um coração quebrantado, contrito, por causa do nosso pecado, para que a gente possa se alegrar na cruz do nosso Senhor e se gloriar na cruz do nosso Senhor. E nos ajuda a ter diante de nós esse dia que o Senhor já determinou, quando o Senhor vai julgar vivos e mortos. Que isso cause um temor santo no nosso coração, para que a gente possa se alegrar em fazer a Tua vontade, Senhor. Esse é o nosso pedido, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.